E Paulo e alguns outros apóstolos estavam em Antioquia. E em Antioquia tinha um grupo de judaizantes. Judaizantes eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e queriam que as pessoas que não eram judeus passassem a praticar as obras da lei. Então eles queriam judaizar o cristianismo que as pessoas estavam recebendo pela pregação dos apóstolos. Então a igreja crescia, se espalhava e um grupo de judeus viajava pelas cidades pregando que você precisava de Cristo, mas Cristo não era suficiente. Você precisava então também se tornar um judeu. Você precisava aderir à religião judaica, praticar algumas exigências da lei. Você precisava então ser circuncidado, você precisava guardar o sábado, você precisava guardar algumas restrições alimentares, você precisava então evitar comer com gentios, comer na presença de gentios, você não poderia se misturar com gentios. Então isso era o que os judaizantes estavam pregando dentro da igreja cristã. E agora o apóstolo Paulo ele fala sobre um momento onde ele repreende Pedro. E esse assunto, esse texto, ele é debatido e ele é pregado e as pessoas geralmente geram algumas polêmicas em cima disso, como Paulo repreende Pedro, se Pedro conheceu a Cristo, foi apóstolo antes. Mas a grande questão aqui não é a pessoa de Pedro. Pedro era como qualquer outro dos 12 ou dos 13 apóstolos, contando com o apóstolo Paulo. Então, no momento, ele está equivocado no seu entendimento, na sua compreensão aqui da fé cristã, só por um momento. Ele está, então, agindo de uma forma dissimulada aqui diante da igreja. Então, Paulo vem trazer a repreensão para ele. E essa repreensão é justamente contra essa religiosidade que deixava o sacrifício de Cristo de lado e voltava para as práticas do judaísmo. Então eles queriam tornar a igreja cristã em uma igreja judaico-cristã. E Pedro, nesse momento, estava indo na onda deles. Estava se comportando para agradar esses judaizantes. E a consequência é que ele estava influenciando algumas pessoas. Então, Antioquia, que era uma cidade completamente de gentios, uma igreja formada por gentios, agora estava recebendo a pregação de que eles deveriam se judaizar. E é por isso, então, que Paulo vai fazer essa correção contra essa pregação do judaísmo dentro da igreja. E então ele traz para nós aqui um ensinamento que vem muito de acordo com o que nós vivemos no nosso contexto e na nossa região. Sabe por quê? Porque as nossas cidades, elas foram colonizadas por pessoas que tinham uma religiosidade muito forte, mas era uma religiosidade que tinha muitas regras, que tinha muitos ritos, muitos rituais, porém não tem Jesus. Porém a sua base não é Cristo. A sua confiança e a sua esperança não é Jesus. Então se assemelha muito ao que eles estavam vivendo aqui. É uma religiosidade cultural que até fala de Jesus, mas nega a suficiência de Cristo para a vida eterna. Eu vim dessa cultura, eu vim dessa religião e eu acredito que 90% dos irmãos aqui também tenham vindo dessa cultura, que até fala sobre Jesus, mas é Jesus e mais as boas obras. É Jesus e mais os rituais. É Jesus e mais alguns costumes tradicionais que nós recebemos dos nossos bisavós, avós, pais, e nós crescemos ouvindo esses ensinamentos. Então, o que o apóstolo Paulo traz para nós em relação a isso? Como nós vivemos totalmente em Cristo. Como nós somos totalmente ligados e confiantes em Cristo e na sua obra. Porque eles estavam negando a Cristo e a sua obra a partir do momento que eles diziam: você precisa de Cristo e mais o cumprimento da lei judaica. Assim como a nossa cultura nega a Cristo e a sua obra quando diz: você precisa de Cristo e mais as boas obras, mais os rituais, mais a esmola, mais a caridade para merecer a salvação. Então se assemelha ao que nós vivemos. Então isso vem direto ao nosso coração,
a nossa cultura, vem para nos moldar de acordo com a palavra de Deus, tirando de nós essa bagagem cultural, religiosa, que não pode permanecer na mente e no coração de um cristão. Não pode. Porque Cristo não divide espaço com nada, nem com ninguém. A obra de Cristo não se assemelha a nenhuma obra de homens. E quando nós confiamos na nossa capacidade de cumprir leis, de praticar rituais, de fazer coisas boas, boas obras, nós estamos então anulando o sacrifício de Cristo. Ele termina a explicação aqui falando sobre isso. Que se nós tivermos alguma capacidade de merecer a salvação, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Então é por isso que Paulo vai com dureza exortar até mesmo Pedro. Se Pedro precisou de correção aqui, será que nós não precisamos dessa correção? Nós que somos tendenciosos a ser religiosos, nós que buscamos a religião como fonte de salvação, muitas e muitas e muitas vezes, nós que queremos ter mérito na nossa salvação, na nossa santificação. Então isso aqui vai direto ao nosso coração, exatamente direto na nossa cultura. E nós precisamos entender o que acontece na vida de uma pessoa quando ela está totalmente ligada e dependente do Senhor Jesus, quando ela deixa de confiar na sua capacidade e nas suas obras. É isso que esse texto está falando para nós. Em primeiro lugar aqui, irmãos, eu convido vocês a olharem comigo para o versículo 12. O versículo 12 diz assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Quem fez isso? Pedro. O apóstolo Pedro fez isso. Então eles estavam todos lá em Antioquia, e eles estavam participando de um momento de refeição, aonde comiam ali judeus e gentios todos juntos. Mas quando vieram alguns da parte de Tiago, Tiago aqui que ele está falando é o irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém, um líder da igreja dos gentios, Pedro teve medo. Ele temeu o que iam pensar dele. O temor dele agora era o que os irmãos de Jerusalém vão pensar de mim. Eu que estou aqui comendo ao lado dos gentios, porque judeus e gentios não compartilhavam refeições. Jesus mesmo foi julgado muitas vezes por comer com publicanos e pecadores. E eles chamavam os pecadores, os gentios de pecadores. Jesus foi julgado por isso pelos religiosos, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos líderes da religião judaica. E agora, Pedro, que é um dos pilares da fé cristã, que é um dos grandes servos de Deus, um daqueles que pregou e centenas ou milhares de pessoas se convertiam através da sua pregação, logo depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, está passando por um momento de dificuldade aqui em relação à sua fé. Por um momento onde está dissimulando a sua fé. Porque ele sabia muito bem que a salvação é somente através de Jesus, que é somente pela graça. Então por que ele temeu aqueles que vinham de Jerusalém? Porque eles pregavam que até mesmo os gentios deveriam aderir ao judaísmo. Eles deveriam aderir à cultura, à religião judaica. Então o que isso ensina para nós? Que alguém que está totalmente ligado a Cristo, alguém que está firmado em Cristo, teme somente a Deus e não aos homens. Teme somente a Deus e não aos homens. Ele não se importa com o que as pessoas pensam dele por ele estar em Cristo, por ele estar professando a sua fé, por ele estar vivendo como um verdadeiro cristão. Ele não se importa com o que a sociedade religiosa, com o que a cultura vai fazer com que as pessoas pensem dele. Ele está preocupado somente em fazer a vontade de Deus, porque ele teme a Deus acima dos homens. Irmãos, muitas vezes nós caímos no erro de se preocupar demais com o que estão pensando de nós. Mas entenda bem, isso não é pretexto, eu não estou falando aqui para você viver de qualquer jeito, né? É bom destacar isso primeiro. Mas
a gente não precisa se preocupar com o que a sociedade está pensando daqueles que estão aqui dentro dessa igreja. Porque a sociedade, ela tem uma cultura romana que rejeita a cultura evangélica, que prega contra muitas vezes. E às vezes a pessoa quer vir aqui, a pessoa quer vir ouvir e receber a palavra, quer vir ouvir falar de Jesus, mas ela tem vergonha do que vão pensar dela. O pastor Marcos, ele conta uma história que lá em Guarapuava, quando ele evangelizava lá, tinha que cuidar até para deixar o carro longe da casa da pessoa que ele estava evangelizando e ir a pé. Porque se alguém visse que o pastor está na minha casa, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Eu estou trocando de religião. Ele até chegou a contar que o culto acontecia às 8 da noite. Por quê? Porque aí as pessoas vinham para a igreja num horário que poucas pessoas iam ver que ela estava na igreja, porque às vezes ela ia estacionar o carro lá na frente da igreja, e as pessoas iam passar e iam ver que ele estava na igreja dos crentes. E as pessoas tinham vergonha então de dizer que elas estavam frequentando uma igreja evangélica. Por quê? Porque a cultura era contra as igrejas evangélicas. E as pessoas acabavam tendo medo ou vergonha, mesmo que, por mais que elas estivessem recebendo ali alimento para sua alma, sendo tratadas das suas feridas, mesmo que o Senhor Jesus estivesse curando a sua alma e trazendo vida eterna, elas se preocupavam muito com o que iam pensar delas, se preocupavam muito com o que iam falar, dela estar trocando de religião. Quando na verdade ela não estava simplesmente trocando de religião, ela estava abandonando uma religião morta pela vida eterna. Ela estava abandonando uma religião que não leva para o céu, porque rejeita a obra de Cristo. Então ela estava trocando isso que não produz vida eterna, pela vida eterna, pela salvação, porque ela estava trocando por Cristo, pelo Senhor Jesus, que vai muito além da religião, que é muito maior do que qualquer religião, que é muito maior do que a cultura, que os costumes. Nós não precisamos ter vergonha do evangelho que nós seguimos. Nós não temos que ter medo do que as pessoas vão pensar quando você prega sobre Jesus, quando você vive de acordo com o que Jesus espera de você. Muitas pessoas estão no trabalho preocupadas. Eu não posso falar de Jesus aqui. O que vão pensar de mim? Eu não posso falar de Jesus aqui, vão me mandar embora. Pastor Alex, ele conta que quando ele se converteu a Cristo, e ele foi morar com o pastor Renato lá em Palmas, ele precisava de dinheiro para ir para o Instituto Bíblico. E ele foi trabalhar numa empresa grande lá da cidade. E ele começou a evangelizar o filho do dono da empresa. E por causa desse evangelismo que ele fez com o filho do dono da empresa, ele ganhou a conta. Foi mandado embora, foi dispensado. Porque ele falou de Jesus para o filho de alguém que era extremamente religioso, que não aceitava o evangelho. Então ele foi mandado embora. Mas ele estava tão empolgado com aquilo que ele havia recebido de Cristo, que a única coisa que ele se preocupava era em contar para as pessoas sobre Jesus. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que muitas vezes nós deixamos de seguir. Por quê? Porque nós temos aquela preocupação. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Se eu for aquele crente chato que fica falando de Jesus? O que vão pensar de mim se eu não participar daquela festa, se eu não participar daquele bolão da Mega Sena? O que vão pensar de mim se eu não participar das bets agora aí com o futebol? O que vão pensar de mim se eu for diferente no meu comportamento, no meu palavreado? Então, irmãos, quando nós estamos preocupados com o que vão pensar de nós, nós deixamos de nos preocupar com o que Deus espera de nós. E quando nós recebemos a Cristo, quando nós estamos ligados a Cristo, a gente não está nem aí para o que vão pensar. A gente está preocupado em seguir a Cristo, em viver para Cristo, em viver para a glória de Deus. Então não importa se os religiosos vão pensar mal de você. Fulano agora trocou de religião, aprontou todas e agora quer ser santo. Deixe que fale, irmão. Deixe que falem. Porque enquanto você está recebendo a vida eterna, enquanto você está sendo tratado, enquanto você está sendo curado, enquanto você está recebendo alimento para a tua alma, eles continuam caminhando para a perdição. Eles continuam caminhando numa religiosidade que engana, uma religiosidade que os mantém cegos.
Então, quando nós estamos ligados a Cristo, a primeira coisa que acontece na nossa vida, o nosso temor é a Deus. Nós tememos a Deus acima dos homens. Nós tememos a Deus acima de qualquer opinião humana. Nós estamos preocupados em o que Deus espera de mim, o que Deus pensa de mim, o que Jesus espera que eu faça. Então nós vivemos assim, quando nós estamos verdadeiro e completamente ligados a Cristo, né? Então o nosso maior temor deve ser a Cristo. Nossa maior preocupação deve ser: eu estou fazendo a vontade de Cristo? Eu estou vivendo de acordo com o que Cristo espera de mim? Às vezes vai parecer loucura você abandonar algo tão bom para seguir Jesus. Você abandonar tanto dinheiro para fazer a vontade de Deus. Você abandonar amizades, você abandonar prazeres, experiências dessa vida para seguir Jesus. Pode parecer loucura para os religiosos, mas para nós é a essência da nossa fé. É o motivo da nossa vida, é o motivo da nossa existência seguir a Cristo. É o motivo de nós estarmos vivos eternamente, seguir a Cristo e fazer a sua vontade. Então não tema os homens, não tema a opinião dos outros, tema a Deus, tema a Cristo. Outra coisa que o texto traz para nós aqui, é que quando Cristo vive em nós, nós morremos para a velha vida. Quando nós estamos ligados a Cristo, firmados em Cristo, a velha vida, aquela vida carnal, natural do ser humano, ela fica para trás. E ela já não tem mais valor. Veja bem, o que o versículo 19 e o versículo 20 falam para nós. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive. O apóstolo Paulo está dizendo para aqueles que enfatizavam a lei, aqueles que consideravam a lei algo capaz de dar vida eterna, a lei algo capaz de justificar. Ele está falando para esses que a lei não tem esse poder, que pela lei nós podemos compreender a nossa morte. Veja bem, irmãos, nós temos aqui, do início ao fim dessa Bíblia, a lei de Deus. Tudo que sai da boca de Deus é lei. Tudo que Deus tem para a nossa vida é parte da sua lei. Então por que Paulo está dizendo, por que parece que Paulo está rejeitando essa lei? A grande questão é que Paulo não rejeita a lei. Cristo não aboliu a lei. Cristo cumpriu a lei. Paulo não está rejeitando a lei. Paulo está explicando para que serve a lei de Deus. Como se aplica na nossa vida o conhecimento da lei. E ele está deixando claro que a lei não salva. A lei não justifica. Por quê? Porque nós não temos capacidade de cumprir toda a lei de Deus. Ou você é perfeito e santo, santo, santo. Acredito que assim como eu, não. Então nós não temos capacidade de cumprir a lei para merecer a salvação, para ser justificados pelo nosso cumprimento da lei. Então para que serve a lei? Para que ela ainda está aqui? Para que Deus preserva? Porque é através da lei que nós conhecemos o caráter santíssimo de Deus. É através da lei que nós vemos Deus é santo, santo, santo. E nós sabemos quem Ele é e o que Ele espera de nós. Deus se revela através da sua lei. Mas a lei também revela quem nós somos. Muitas pessoas se consideram boas, justas, fiéis. Mas quando nós lemos a lei de Deus, nós vemos que nós somos mentirosos, que nós somos idólatras, que nós somos assassinos, que nós somos adúlteros, que nós somos imorais, que nós desejamos, cobiçamos a casa do outro, que a nossa língua fala aquilo que não agrada a Deus. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos isso. Nós reconhecemos o que está dentro do nosso coração. Então, alguém já dizia no passado, ilustrando a lei, que a lei é como uma lâmpada dentro de uma caverna, escura e suja. A lei é como uma lâmpada dentro do nosso coração, porque ela revela o que está lá dentro.
como nós saberíamos a maldade, a podridão que está dentro do nosso coração, se a lei não nos revelasse? Como nós poderíamos ver o que tem dentro dessa caverna escura e suja, para que acontecesse então uma limpeza lá dentro, se nós não pudéssemos enxergar o que tem lá? Então a lei, ela revela a Deus, mas ela também revela, ela mostra para nós quem nós somos. E a lei revela o nosso estado de morte espiritual. A lei revela o quão longe nós estamos de Deus, o quão separado nós estamos de Deus. Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Por mais boa que seja uma pessoa, ela não consegue cumprir a lei. Se ela cumpre uma, ela cai em outra. Se ela cumpre a outra, ela volta a cair nessa uma. Porque nós somos contaminados pelo pecado. Então a lei revela a nossa morte espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então a lei mostra a nossa morte espiritual, a nossa separação, a nossa distância de Deus. Mas ele vai dizer algo além sobre isso. Ele vai dizer: estou crucificado com Cristo. Isso muda tudo. Na morte de Cristo, nós somos crucificados com Ele. Pela fé em Jesus Cristo, pela fé no seu sacrifício, pela fé na sua obra, nós somos crucificados com Ele. Nós somos pregados naquela cruz com Cristo, de modo espiritual. Porque nós precisamos morrer para a velha vida. Nós precisamos morrer para a nossa natureza. Nós precisamos morrer para quem nós somos. Nós não podemos continuar vivendo em nós mesmos, vivendo na nossa natureza carnal, na nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos morrer para nós mesmos. A nossa vontade precisa morrer. Algumas das frases que nós escutamos com frequência, quando as pessoas são confrontadas, ou até mesmo nós mesmos falamos, quando somos confrontados no nosso pecado, é assim: essa é minha personalidade, eu sou assim mesmo. Eu tenho gênio forte, esse é o meu jeito. Mas o teu jeito, a tua personalidade, o teu gênio forte tem que morrer, tem que ser crucificado na cruz de Cristo. O nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa capacidade, a nossa sabedoria tem que ser crucificada com Cristo. Nós precisamos morrer para nós mesmos. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal tem que estar crucificada com Cristo. Não há vida eterna em nós mesmos ou nas nossas capacidades. Por isso nós precisamos então morrer. Para quê? Para que vivamos em Cristo. E aí nós passamos para o terceiro ensinamento desse texto. Ainda no versículo 19 e no versículo 20... ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, se nós morremos para nós mesmos, se nós morremos para a nossa vontade, se nós morremos para aquilo que nós achamos certo, nós passamos a viver para Deus. Nós passamos a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E nós passamos a viver para a glória do nosso Deus. E aí nós podemos falar assim: logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa personalidade, a nossa vaidade, a nossa natureza carnal for crucificada com Cristo, nós passamos a viver para Deus. E já não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. Então, quando nós estamos totalmente ligados a Cristo, quando nós vivemos com Cristo, é Ele quem vive através das nossas vidas. Cristo passa a viver através de você. Cristo passa a governar a tua vida. Cristo passa a dar a direção, dar os motivos, dar os porquês para a tua vida. Ele começa a moldar a tua mente, o teu coração e, por consequência, o teu jeito de ser. A tua personalidade já não é mais a tua personalidade, mas é a personalidade de Cristo em você. Então Cristo precisa viver em nós. Nós precisamos compreender a necessidade de Cristo estar em nós e nós em Cristo. Porque se Cristo vive em nós, nós viveremos em Cristo eternamente.
Nós receberemos essa vida eterna em Cristo que está vivendo em nós. E a grande pergunta é: Cristo vive através de você? Cristo vive através da tua vida? Cristo é visto através de você? Cristo é evidenciado? Cristo é honrado através da tua vida? Cristo está vivendo? Cristo está direcionando? Cristo está governando a tua vida? Quando as pessoas olham para você, elas veem mais você ou Jesus? São perguntas que nós precisamos nos fazer em relação a isso. Quando as pessoas olham para mim, quem elas veem? Elas veem mais do Marcos? Elas veem mais de você? Ou elas veem mais de Jesus? Quando as palavras saem da tua boca, são palavras que evidenciam a Cristo? Ou são palavras que só evidenciam a tua natureza carnal? Os teus pensamentos, algo que só você sabe, algo que só você conhece, são pensamentos mais voltados para Cristo ou voltados para você mesmo? Então isso tudo nós precisamos refletir, nós precisamos sondar o nosso coração e nós precisamos saber se Cristo está vivendo através de nós. Você não pode sair daqui, você não pode continuar a tua vida sem Cristo nela. Você não pode continuar como os religiosos que achavam que estava tudo bem, que achavam que estavam no caminho certo, mas não estava, porque eles não estavam ligados, firmados, enraizados a Cristo. Eles até falavam de Jesus, era bonito de ver falar, mas eles não confiavam totalmente em Cristo. Eles confiavam na sua capacidade, nas suas obras, no seu jeito de ser, na sua personalidade, na sua capacidade de cumprir a lei, e estavam rejeitando o sacrifício de Cristo. Estavam diminuindo e desmerecendo a grande obra de Jesus Cristo por nós. Você já parou para pensar tudo o que Jesus fez por você? Você já parou para pensar o quanto Ele precisou se esvaziar para vir até aqui, para sofrer tudo o que Ele sofreu? Você já parou para pensar que Ele fez tudo isso para que você viva nele e Ele viva em você? O grande sacrifício de Jesus Cristo foi por nós. E o grande sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para que nós tenhamos a vida eterna. Então basta que Ele viva e que nós sejamos pregados naquela cruz junto com Ele. Basta que Ele seja evidenciado nas nossas vidas. Ainda um quarto e último ensinamento, do versículo 20 e 21. Logo então, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Primeiro, o nosso viver passa a ser através da fé agora. Nós vivemos pela fé. Então, quando nós estamos totalmente ligados, enraizados em Cristo, algo extraordinário acontece na nossa vida. Nós passamos a viver pela fé, dependendo totalmente da graça de Deus. Então, nós passamos a viver pela fé, já não é mais pela nossa capacidade, já não é mais pelas circunstâncias, já não é mais pelo meio, pela cultura, já não é mais por aquilo que nós conseguimos construir ou conquistar, mas é por aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós. É por aquilo que o nosso Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Viver pela fé, irmão. Isso aqui não é algo fácil, porque viver pela fé é colocar o pé esperando que Deus coloque o chão depois. Viver pela fé, muitas vezes, é caminhar sem saber o que vem depois da curva. Nós não temos capacidade para saber o que vai acontecer exatamente amanhã. Nós temos planos, nós temos projetos, mas nós temos fé que o Senhor nos guiará nesse amanhã, que o Senhor nos abençoará nesse amanhã, confiando que é tudo pela graça de Deus, não pela nossa capacidade, não pelo nosso mérito, não pela nossa sabedoria. Tudo, irmão, é pela graça. Se você existe,
é pela graça. Se você está vivo, é pela graça. Se você acordou essa manhã, é pela graça. A chuva que caiu é pela graça. O alimento que você comeu hoje de meio-dia é pela graça. A vida eterna, a salvação é pela graça. Só pela graça. Você consegue ver o tamanho dessa palavra tão pequena? Você consegue ver a importância dessa palavrinha? Graça. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos dá, graciosamente, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós podemos, é pela graça. Você só foi resgatado do tremedal de lama, do poço da perdição que você se encontrava, pela graça. Você só foi restaurado e os teus pés foram colocados sobre uma rocha, que é Cristo, pela graça. Tudo que você é pela graça. Se você vai viver amanhã, é pela graça. E se você vai viver eternamente, é pela graça. Você vê a graça de Deus alcançando todas as áreas da tua vida. Tudo na tua vida é pela graça de Deus. E nós temos a tendência de achar que é por nós, pelo nosso mérito, pela nossa capacidade. Irmãos, eu quero terminar dando um testemunho que me motiva e emociona ao mesmo tempo. Nós começamos uma conversa há alguns meses atrás sobre um trabalho lá em São João. Uma possibilidade, mas não tinha nada lá. Não tinha nem pessoas conhecidas morando lá ainda. Mas essa conversa ela foi se mantendo, um casal era para ter ido morar lá, não foi. Quando eles não foram, nós pensamos, temos que achar outro ponto de acesso a essa cidade, para plantar uma igreja, começar um trabalho de evangelismo lá. Então o Senhor, graciosamente, e foi totalmente pela graça, porque não foi algo que foi meticulosamente planejado, era uma conversa, de uma possibilidade. Então o Senhor, pela graça, abriu as portas de uma escola para receber evangelismo. E essa escola é grande, tem muitos professores. E esses professores nos receberam, acompanharam o trabalho de evangelismo com a equipe missionária lá de Coronel Vida. E as professoras se impressionaram com o quanto os alunos foram tocados pelo evangelho. É algo incomum para elas, porque as pessoas levavam palestras, levavam outros tipos de assunto, mas não tinham levado o evangelho. Então aquilo mexeu tanto com os alunos, a palavra de Deus tocou no coração deles, que as professoras ficaram impressionadas e elas falaram, eu preciso disso também. Então a partir daquele trabalho, outras pessoas abriram as portas da sua casa para receber a palavra de Deus. Então nós já voltamos lá, evangelizamos na casa de uma